Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal O Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e eu estou aqui para deixar você muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de Maurício Lemos, que vai chegar em definitivo. Vamos falar de basquete, vamos falar de Copinha, Campeonato Carioca, vamos falar de Vasco, que a gente sabe falar aqui no canal. Então, antes de a gente começar e a vinheta rodar, eu peço para você deixar o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal também, o canal vem tendo um crescimento muito gigantesco aí nos últimos dias, né? Graças a você que assiste, que se inscreve, que comenta, que compartilha, enfim, muito obrigado. Então se inscreve aí, você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Compartilha, comenta e a vinheta vai rodar e a gente começa com as notícias. Valeu! E é isso aí, rapaziada. Depois que a vinheta rodou, deu tempo de você fazer tudo aí, se inscrever no canal e também curtir o nosso vídeo. Vamos às notícias aí, que é o que nos interessa, né? Vamos começar pelo basquete do Vasco. O basquete do Vasco perdeu no dia de ontem, né, para o Corinthians, né, fora de casa, né? Foi jogar em São Paulo e perdeu lá pela NBB, né, por 99-79. O Vasco começou muito mal esse campeonato, a NBB, né, mas depois deu uma recuperada, melhorou um pouco e agora sofreu essa derrota, né? Nada que abale o Vasco no basquete, né? Mas é um caminho que a gente precisa percorrer aí e voltar às vitórias depois dessa partida contra o Corinthians. O fato é que o Vasco, né, ainda segue vivo na briga aí, né, pelo título do NBB, fez um bom campeonato ano passado, mantém aí agora um bom campeonato esse ano, né? Mas precisamos retornar às vitórias aí, que é importante, beleza? Próxima notícia aqui, galera, a gente vai estar falando da Copinha, né? Hoje tem a terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha e o Vasco enfrenta o Nacional de São Paulo nessa sexta-feira, às 15 horas, com transmissão da Cazé TV, né? O Vasco precisa vencer para poder passar de fase, né? O Vasco está jogando com o time sub-17, né? Não está jogando com o time principal, porque o time principal estreia amanhã, mas eu já falo daqui a pouco para vocês, né, como que vai ser. Mas a nossa molecada precisa vencer e correr atrás dessa vitória aí e classificar para a próxima fase da Copinha, né? Essa que o jogo é válido pela terceira rodada da fase de grupos, beleza? Agora vamos falar de Campeonato Carioca, rapaziada. Amanhã vai terminar aí o sossego de muita gente, inclusive o meu, né? O Vasco volta a campo aí pelos profissionais, né? Amanhã às 16h30, né? E vai ter transmissão aí por Sport TV e também Premiere e TV aberta da TV Globo. Lembrando que também pode passar na Vasco TV, né? Então, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu amanhã em casa, como mandante, né? Essa zona que o Campeonato Carioca que a gente está já acostumado, infelizmente, não era para ser assim, né? Era para ser um pouco mais organizado, mas a galera só pensa, né, neles mesmo. Então a gente vai estar jogando em casa como visitante, que doideira, né? Mas enfim, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu amanhã, né? O Nova Iguaçu que foi algoz do Vasco no ano passado, né? Eliminando a gente na semifinal do próprio Campeonato Carioca, e amanhã estreia contra eles em casa com o nosso time que deveria estar na Copinha, né? Com alguns atletas que se apresentaram antes dos profissionais, como Vitor Luiz, Serginho e também o Zé Gabriel. O restante da galera, todos eles são juniores, né? Ali beirando aí os 19, 20 anos. Então, amanhã o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, né, pelo Campeonato Carioca, estreia no Campeonato Carioca e também na temporada de profissionais. Então amanhã, quem descansou a cabeça, a mente de acompanhar o Vasco, descansou. Quem não descansou, agora só em dezembro aí. Beleza, galera? Então vamos partir para a próxima notícia aqui. Ontem, né, o Pedrinho falou, né, algumas coisas da SAF em relação ao Carille, enfim. Ele foi na estreia, né, na abertura do Campeonato Carioca ontem, né, e elogiou bastante o Carille, elogiou bastante a postura do treinador, que é o treinador vencedor. E eu até, apesar de ter no primeiro momento ter ido contra pelo que ele fez, né,
algum tempo atrás, eu analisando um pouco depois os números do Carille, eu vi que realmente ele fez um bom trabalho no Santos, fez um bom trabalho por onde ele passou, sem contar que ele foi campeão por todas essas equipes. Então, acho que vale a gente acreditar um pouco mais no Carille e dar essa possibilidade para ele conseguir trabalhar no Vasco com um pouco mais de tranquilidade, né? Vou deixar o Pedrinho falando aqui para vocês e já volto aqui. O Pedrinho vai falar da SAF, né, do Vasco em relação à SAF e também do Fábio Carille. Acompanha aí. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha o NDI assinado. Eu não cobro por isso, porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDI assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente já com a assinatura do NDI. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400. Então, assim, é isso, é trabalhar pro Vasco. E aí, galera, o que vocês acharam que o Pedrinho falou aí, né? Eu concordo com a maioria das coisas que ele falou, quase totalidade de tudo ali que ele falou, eu tô de acordo, né? Só acho que em relação à SAF, né, o pessoal falar que ele fica cobrando, eu acho que ele não tem que ficar dando respostas assim toda hora, porque, cara, imagina pro Pedrinho ter que vir toda hora desmentir jornalista vascaíno ainda, que vem aqui no YouTube, inventa um monte de baboseira e fala. Então eu sou contra o Pedrinho ir a público para ficar desmentindo essas coisas, deixar as coisas acontecerem e vá falando com o torcedor a verdade sempre que ele conseguir fazer, porque deve ser um saco pro Pedrinho, viu? Deve ser uma porcaria ter que ficar vindo a público toda hora desmentindo uma porrada de coisa que inventam do Vasco aí, né, cara? Então, concordo com ele em relação ao Carille, concordo com ele em relação à SAF, de que não tem que ficar sufocando nenhum investidor, até porque o investidor vai fazer a proposta se ele quiser fazer, não tem esse negócio de, tem como fazer, não sei o que. Enfim, rapaziada que solta com isso é galera que quer tumultuar o ambiente do Vasco, que já não é muito legal, a gente sabe disso, a gente sabe que a política do Vasco, algumas pessoas dentro do Vasco, dependendo de quem estiver, acaba torcendo contra, acaba torcendo para as coisas não acontecerem. O pessoal precisa entender de uma vez por todas, não só a torcida aqui fora, que tem algumas pessoas que têm os seus lados políticos no Vasco, né, mesmo sem conhecer, que ele precisa ter em mente é o seguinte: o sucesso do Pedrinho é o sucesso do Vasco, que é igual ao nosso sucesso. Ponto. É isso que a gente precisa entender. Então, vamos fechar todo mundo a casinha, vamos estar todo mundo junto, vamos remar para que o Vasco consiga chegar o mais longe possível aonde ele estiver competindo. Esse ano tem Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão e tem também a Copa Sul-Americana, perdão. Então, assim, vamos parar de ficar tentando puxar contra, porque não dá para entender os vascaínos que trouxeram contra o Vasco por conta de um ou outro que está no poder. É inadmissível isso, mas enfim, existe, infelizmente existe. Para finalizar, rapaziada, saiu a matéria no GE ontem à noite e dizendo que o Maurício Lemos vai vir para o Vasco em definitivo. O jogador vai
rescindir com o Atlético Mineiro. Ele viria de empréstimo para o Vasco até o final do ano, né, até dezembro, onde termina o vínculo dele com o Atlético Mineiro. O atleta preferiu, nesses últimos dias, por isso que ele não se apresentou, ele preferiu sentar com a diretoria do Atlético Mineiro, conversar para poder rescindir o contrato dele e ele vir em definitivo para o Vasco. Eu acho que viria de graça, né? Vai vir de graça, se for dessa forma, o Vasco economiza uma grana. Eu acho que seria muito, muito, muito bacana realmente se isso acontecesse para os cofres do Vasco, que não precisaria pagar pelo empréstimo, e para o jogador também, que vai ter oportunidade de jogar e voltar à seleção uruguaia. Acho que vai ser bom para todo mundo. A notícia foi dada ontem pelo GE, mas já era de noite, 11 e pouca da noite, né? Então, que eu cheguei a ver, né? Na verdade. Mas o GE que noticiou, então trazendo aqui para vocês também. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço a você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar esse vídeo aí, beleza? Ótima sexta-feira a todos, bom final de semana, que Deus nos abençoe, valeu!